Fala pessoal, está começando mais um Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou o Cláudio Henrique e estou aqui na companhia de Gabriel Bonafina para mais um episódio. Gabriel, chega mais! Fala pessoal, isso aí, Cláudio. Mais um episódio no ar, dessa vez com uma proposta um pouquinho diferente. Continua sendo o bom e velho Quebrando as Linhas, que você já conhece, mas dessa vez a gente trouxe um tema, na verdade, para falar um pouquinho, foi sobre como é que é essa nova geração de ídolos, sobre os ídolos que o esporte tem criado, né? Como é que tem sido essa percepção do público com os novos ídolos, como é que os ídolos têm se comportado com o advento das redes sociais, por exemplo, dos esportes, dos games, enfim. Foi um debate bem bacana, foi até um pouco filosófico, como o próprio convidado falou, né? Mas foi muito legal e vale muito a pena escutar. Bom, né? Quem a gente convidou para o nosso episódio foi nosso amigo e profissional com bastante experiência no mercado esportivo, Lucas Davi. Ele que é head coach do Mariners e também trabalha como gerente de marketing na Cocu, uma empresa que atua no desenvolvimento de jogos. Bom, sem mais delongas, vou pedir a Cláudio para dar os recados finais para a gente ir para o episódio. Cláudio. Pois é, minha gente. E a gente lançou o nosso primeiro curso online, o Kick-Off de Marketing Esportivo, na sua primeira edição, onde a gente quer apresentar para vocês uma proposta focada em proporcionar aos profissionais, aos futuros entrantes da área, uma imersão em assuntos atuais e relevantes para a área, trazendo 6 aulas com o objetivo de dar um pontapé inicial na sua carreira e no seu currículo. Não é isso, Gabriel? É isso aí, Cláudio. E quem participar do curso Oi. tem direito a certificado, grupo exclusivo, Meet bônus, desconto em eventos do nosso Lab Entre Linhas e ainda tem outros benefícios que você pode conferir em nossas redes sociais ou pode vir falar diretamente com a gente. E também, além de tudo isso, obviamente, né, um conteúdo sensacional e muito bacana que a gente está pensando para vocês, que a gente está programando com bastante carinho, com profissionais que a gente acredita muito, que a gente sabe que vão dar aulas sensacionais. O curso acontece nos dias 20, 21 e 22 de julho, a partir das 19 horas, mas se você não puder participar ao vivo, não tem problema nenhum, ele vai ficar disponível para você acessar quando e onde quiser. Bom, se você estiver interessado, vale muito a pena, é só acessar lá bit.ly/kickoff entre linhas, off com 2 Fs, ou então procura nas nossas redes sociais que tá lá o link, tá mais fácil por lá. E é isso. É isso aí. Esperamos vocês lá para dar um pontapé inicial nos projetos do Lab Entre Linhas. Vem muita coisa boa por aí, viu? Vamos nessa para mais um episódio? Vamos embora, então. Toca a vinheta, editor, e vamos pro episódio. Lucas Davi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Quebrando as Linhas. Ele já é parceiro da gente, né? Já teve um evento presencial, evento online. É sempre uma honra aqui estar com você aqui. E hoje com uma proposta um pouquinho diferente, né? Tu que é quase... A gente tira onda, eu e o Cláudio, porque tu tem conhecimento em diversas áreas. A gente diz que é o coringa da gente. E se a gente chamar para uma coisa, a gente sabe que tu desenrola. E aí, antes da gente partir pro nosso debate, né? Eu queria pedir que tu se apresentasse, Lucas. Rapaz, eu não tenho nem roupa para receber uma introdução dessa. Sou apenas um curioso que vai se metendo no meio das coisas para tentar aprender e eventualmente acabo trabalhando com coisas diferentes. Eu sou Lucas Davi, eu sou formado em publicidade, trabalhei durante 10 anos em agências de publicidade. Hoje eu sou gerente de marketing da Cocu, que é a maior desenvolvedora de jogos de videogame do Brasil. Trabalhou em algumas franquias de impacto como o Call of Duty Black Ops Cold War, como o Horizon Zero Dawn, o Sniper Ghost Warrior. Então, assim, tem, entre outros projetos que eu não posso nem falar por força contratual. E dentro da minha carreira em agência, eu sempre fui um estudioso e um entusiasta do marketing e gestão esportiva e, por que não, marketing e gestão esportiva com foco nos esportes, né? Em todas as agências que eu trabalhei e até como consultor,
já fiz vários projetos de esportes, de comunicação e comunicação digital voltada para esportes. Então, é um universo que antes mesmo de eu estar inserido profissionalmente eu digo assim, como meu principal emprego, né? Ele já fazia parte do meu dia a dia profissional. Show de bola. A gente é que não tem roupa aqui para tanta experiência, pô. E Mas aí, É é isso. isso. Lucas, o, como estava falando antes, né? O podcast de hoje é um pouquinho diferente. Inclusive, a gente quer ter outras conversas contigo por aqui para trazer essa tua experiência nos esportes, né? Nessa tua empresa, com jogos fraquinhos, né? A gente sabe quem é importante tem projeto que não pode dizer, né? A gente. Rapaz, isso aí foi uma coisa que para mim foi um pouco chocante, porque no mundo de agência é muito comum o publicitário sentar em mesa de bar e começar a resenhar sobre o que está fazendo no trabalho, o que é que fez, o que é que entrou, o que é que deixou de entrar. E na indústria do entretenimento, um vazamento pode significar perdas milionárias, né? Imagine aí um cenário hipotético que eu gosto de falar para as pessoas terem um pouco de noção. Imagina se um funcionário da EA Sports deixa vazar e a Konami descobre um feature do FIFA e lança o Pro Evolution Soccer antes com esse feature. Isso Verdade, é prejuízo, não dá nem para contar. com certeza, com certeza. Nossa. É, realmente, o Lucas, ele é um cara que, quando a gente conversa, eu sempre gosto de parar e ficar escutando, porque ele sempre traz algo de diferente para a gente ficar matutando mesmo, então, e pesquisar, e acredito que vai ser mais um papo massa aqui com ele. Principalmente para a gente falar sobre ídolos, né? Que são aquelas figuras que fazem com que a gente se apaixone, às vezes, pelos esportes, por esporte, sei lá, por aquele esporte que a gente mais gosta de assistir, ou então por aquele jogo que a gente gosta de jogar, né? Como hoje em dia a força dos esportes é grande, assim, tá? Então eu acho que o tema vai ser massa para a gente trocar ideia aqui. A gente tem visto, a gente, na verdade, né, nós millennials, eu aprendi que eu sou millennial depois dessa resenha de cringe millennial, enfim. É, mas a gente vem de uma década que a gente tinha, ou tem, na verdade, né, ídolos que tinham uma pegada super diferenciada, às vezes eram um ídolo do mais próximo, aquela coisa que a gente convivia, às vezes quem tem uma presença maior dentro do esporte ou dentro de um clube de futebol ali, tem aquela vivência de estar no clube e ter aquela proximidade, né, com os atletas e tal. Às vezes tem tem um carinho, né, ou então tem uma aproximação muito maior com aquele cara, com aquele ídolo, com aquela pessoa que faz que faz você se apaixonar, né, pelo esporte cada vez mais. Isso eu estou tentando contextualizar aqui para a gente pensar, ou então, e aí eu jogo essa pergunta para ti, se existe algum medidor para a gente definir um ídolo no esporte, assim. Cara, medidor para definir ídolo no esporte é o mesmo medidor para definir ídolo em qualquer esfera da sociedade. E aí eu vou dizer isso porque não tem rigorosamente nada a ver com você ser um cara que estufa as estatísticas, que bate recordes, etc. E assim, você. A gente vive numa cidade que tem 3 grandes clubes, que é seguro falar que são 3 grandes clubes carentes de ídolo, que para você ser ídolo, às vezes basta um carrinho na lateral matando um contra-ataque.
E aí Verdade. você já virou ídolo no coração das pessoas. E aí, basicamente, o que é ídolo? É um cara que gera sentimento bom nas pessoas, que gera algum tipo de influência e que enfim, basicamente é uma pessoa que mexe com os sentimentos. Seja o sentimento de esperança, seja a vontade de ser igual ao cara, seja o sentimento de confiança, né? Eu confio que aquele cara vai fazer acontecer. E isso aí você pode pensar para tudo. Pô, eu idolatro Dave Grohl dos Foo Fighters porque eu tenho a confiança que tudo que o cara vai fazer vai ficar bom. Porque tudo que ele já fez até hoje ficou bom. Assim como eu já idolatrei Carlinhos Bala, porque eu tinha confiança que em jogos que ele jogava, o esporte tinha mais chance de ganhar. Assim como eu já idolatrei um atacante que fez 2 gols no ano, Marco Antônio, quando jogou no esporte, o Marco Zero. Como eu já idolatrei, como eu já fui também uma das milhares de vozes na arquibancada da Ilha do Retiro gritando: entra Bibi, 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 Bibi. E, enfim, se você for olhar do ponto de vista das estatísticas, da técnica, de qualquer coisa assim, Bibi tá longe de ser a persona de ídolo que, que você imagina. Então, assim, ídolo, um ídolo no esporte, ele é definido pelas mesmas coisas que é definido um ídolo em qualquer coisa. É uma pessoa capaz de causar bons sentimentos naqueles que o seguem. Aí, assim, ser mais ídolo, menos ídolo, tem mais a ver com alcance do que com a causa do sentimento. Porque, assim, sei lá, vou tentar traçar um paralelo absurdo aqui, mas vamos lá. Quem seria o maior ídolo do futebol pernambucano hoje em dia? Rapaz, é uma pergunta, é uma boa Não, vou pergunta. pegar um exemplo melhor. Magrão, que chegou a ser um cara unanimidade entre os 3 clubes. Que era tipo assim, o cara era ídolo do esporte e os torcedores do Náutico e do Santa Cruz tinham um profundo respeito por ele. Se Magrão tivesse o alcance mundial que Cristiano Ronaldo tem, ele seria tão ídolo quanto Cristiano Ronaldo, né? Porque o alcance maximizaria isso. Mas as coisas que Magrão tinha para transformá-lo no ídolo, ele já tinha, independente desse alcance. Então, assim, quando eu tava lendo a pauta que vocês mandaram, uma coisa que eu gostei foi tipo, da discussão ser mais filosófica nesse sentido. Porque eu gosto desse pedaço, dessa discussão antropológica que envolve também os esportes. Depois dessa intro, fica até difícil, né, continuar. Mas você já Não, fica é aqui só porque assim, pensando. e vocês devem saber muito mais que eu, porque vocês trabalham com marketing esportivo todo dia. Mas é muito comum as pessoas quererem botar coisa a mais no marketing esportivo só porque é esportivo. Como se não fosse marketing antes de tudo, né? Então, tipo, Sim, ídolo no esporte, ele é um ídolo antes de tudo. Então, é só a gente voltar 2 casas e olhar a situação de longe. Aí a gente vai ter uma noção completa do que a gente tá vendo e do que é que a gente, onde é que a gente tá querendo chegar. perfeito. É até uma coisa que eu penso, eu já vi em alguns, eu não lembro se foi um podcast, discussões, mas referente a dizer que o futebol, assim como o esporte de um modo geral, faz parte da sociedade, né? Ele não é um ser à parte, o esporte não é um ser à parte da sociedade, ele está inserido nos contextos, nas culturas, então o que ele vai ter suas particularidades, mas o que afeta, o que o marketing, o que é bom de marketing, né, digamos assim, é uma estratégia de marketing vai ser para o marketing esportivo também, né? Eu não me expressei tão bem agora, mas é tentando reforçar isso que tu falou. É dar um passo atrás e não ver o esporte como algo exclusivo e como algo fora de qualquer outra realidade. O esporte é mais uma peça dentro da nossa sociedade, complexa como ela é, né? E Totalmente. aí, isso aí que tu trouxe é interessante, porque me lembrou duas coisas. Que foi uma de um copo do Santa Cruz.
Eu não lembro o jogador, mas eu lembro que tinha um copo que era de uma cabeçada, eu acho, que o jogador de Santa Cruz abriu a cabeça e sangrou e continuou jogando. Acho que foi até um jogo contra o Sport. João E Paulo. foi João Paulo. E João foi um Paulo que tá empate. no Silvio Foi Saldas. esse mesmo. Foi um empate e, assim, não fez nada. Esse jogo não era decisão do campeonato, não era nada, mas se tornou um copo. Não que um copo seja a maior confirmação de um ídolo, mas é interessante como tu falou aí, né? Às vezes um carrinho é suficiente para despertar emoções em alguns torcedores, em algumas pessoas e até alçar ídolo essa pessoa. Mais do que emoção, eu Detalhe, pensei na parada aqui, numa palavra aqui agora. Um ídolo causa identificação. Pois é, pois é. um E isso aí, detalhe, um detalhe rapidinho. Esse cara virou bandeira. Esse Dana, cara virou bandeira da torcida também. Tipo, é um reconhecimento, vamos dizer assim, tipo, aquela coisa de Deus santo pelo time, né? Aquela coisa de Deus santo é, pelo dentro de campo. Eu acho que, vamos dizer assim, representou aquilo que a torcida espera, né? Vai muito dentro disso que o Lucas falou. isso é muito interessante, porque o segundo exemplo que me veio à cabeça, né, até confirma o que o Lucas falou também, que é, eu estava escutando um podcast, eu não me recordo qual, mas que estava trazendo que Gilberto no Bahia, ele não tem, não foi nem podcast, foi no Twitter. Gilberto não tem a idolatria da torcida tanto quanto Chiesa, por exemplo. Eu não estou dizendo que Chiesa jogou mais, mas Chiesa é o tipo de jogador que pega a camisa de torcida, bota, que vai, comemora com a torcida. É um cara enérgico, é um cara que já teve muitas polêmicas e que vai e abraça a camisa da torcida que ele está defendendo, por exemplo. E Gilberto é um atacante que faz muito gol, que foi campeão da Copa do Nordeste esse ano, mas que pelo que eu estava vendo, né, eu não acompanho tão de perto, ele não demonstra essa paixão pelo clube, sabe? Então a torcida gosta dele, mas não o trata tanto como ídolo. Isso é muito interessante, né? Que é meio que isso que tu falou, Lucas, no começo. Não é à toa que uma das alcunhas que Chiesa tem, por onde passa, é a de marqueteiro, né? É, Porque, assim, identificação é uma coisa que você pode construir também. Chiesa, quando chega, entre idas e vindas, eu acho que Chiesa já deve ter vindo umas 70 vezes pro Náutico. Mas 70 vezes que ele veio, ou pelo menos em 69 delas, ele vestiu roupa da torcida organizada, queimou ou diminuiu roupa de torcida organizada do esporte, bate no peito, beija o escudo. Gilberto é um cara que você vê que ele é completamente desapegado do clube. Ele é um cara que claro, ele vai dar a vida dele no campo, jogar o melhor dele. Só que Gilberto já jogou no Santa Cruz, no Sport, no São Paulo, no Toronto FC. Gilberto é um cara que rodou pelo mundo, sendo importante nos times que jogou. E Gilberto também, para quem for mais antigo aqui e acompanha o futebol pernambucano, Gilberto passou muito pouco de virar um esquecido qualquer, né? Quando ele foi emprestado a time do interior daqui, né? Que é uma coisa que não é nem normal aqui em Pernambuco, os times da capitais emprestarem jogadores times do interior. Pelo menos não era. Então, assim, o Gilberto sabe que o clube dá, mas o clube tira. Então, talvez isso seja uma maneira dele lidar com, com essa relação diferente. Isso é certo, isso é errado? Nem certo, nem errado. Isso é característica. E aí, em compensação, sendo desse mesmo jeito, Gilberto é ídolo da torcida do Santa Cruz, porque fez o gol do título. Então, tudo tudo é muito relativo, né? Porque é como eu falei, idolatria vem de identificação. Gilberto não tem tanta identificação com a torcida quanto Chiesa, mas no Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz se identifica bastante com ele. pois é, verdade. Isso é bem interessante, como tu falou, é bem filosófico, antropológico, digamos assim, né? É,
Eu queria te perguntar, na verdade, eu acho que até eu não sei se eu posso dizer que é um senso comum, que é, enfim, que é em relação a essa questão dos ídolos, né? A gente falou muito do futebol agora, mas a gente sabe que tu acompanha outras modalidades, outros esportes, tem bastante conhecimento. E aqui no nosso país existe um senso comum de que os esportes precisam de ídolos para se fortalecerem, né? A parte do futebol, mas, por exemplo, um Guga no tênis, um Popó no boxe, um Anderson Silva no UFC, quando esses, até na Fórmula 1, né? Enfim, tem muita gente que acredita que essa construção dos ídolos é fundamental para esses esportes irem para frente, digamos assim, né? Mas eu queria saber o que é que tu acha disso. Se isso vem mudando e como é que é fora, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Isso o que especificamente? Essa questão da construção do ídolo aqui, né? Se tu acha que existe uma dependência de esportes que não americano, por exemplo, que não futebol, desculpa, de terem algum ídolo, de alguma potência midiática para ganharem essa mídia, para ganharem mais espaço Me dá um exemplo de um esporte aí do que tu tá pensando, só pra ver se eu tô chegando na mesma página que tu. pronto, um UFC que começou a bombar alguns anos atrás, e aí, por exemplo, a Globo pegou e começou a transmitir também. Não que hoje em dia não tenha sua relevância, mas quando alguns desses ídolos históricos, digamos assim, abaixaram um pouco o rendimento, não sei se posso falar assim, penso eu, mas e foram criando novos ídolos de outras nacionalidades, né? Acho que o interesse de uma parte das pessoas diminuiu e voltou para um nicho de pessoas que já curtiam lutas, por exemplo, as artes marciais mistas. Então, vê, Eu posso estar falando besteira aqui. como tudo na vida, o UFC sofreu com o efeito da onda, né? A onda vem, tipo, digamos assim, tem 100 pessoas que assistem o UFC no Brasil. Aí vem aquela onda e aí as 100 pessoas viram 1 milhão de pessoas. E aí, eventualmente, a onda vai embora. Só que quando a onda vai embora, ficaram 300 pessoas, tá ligado? A maioria foi embora. Mas aumentou 3 vezes a base de pessoas que assistia aquele esporte. E isso, a gente pode fazer esse paralelo com basicamente qualquer coisa. Quando tu fala assim, de transmissão de TV e tal, falando de TV aberta no Brasil, que é um espaço muito caro, normalmente as coisas só chegam na TV aberta quando elas já têm ídolos. Ninguém cria ídolos na TV aberta. Você pode até ter uma história ou outra assim, ou, por exemplo, ou pessoas que começaram a virar ídolas em canais menores. Por exemplo, o primeiro título de Gustavo Kirten de Grand Slam passou na Manchete. A Globo nunca passou um título de Gustavo Kirten. Porque é tênis, né? E tênis pode durar uma tarde inteira e a Globo não vai dar uma tarde inteira dela para esporte nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a Globo tinha matérias constantes sobre Guga em todos os seus noticiários. Então, onde é que eu quero chegar? O conceito de imagem de ídolo não é que ele muda, ele ainda é suscetível às mesmas coisas. Times e pessoas e atletas e jogadores, o que seja, que estão vencendo, eles vão causar mais identificação. Afinal, é mais fácil se identificar com um perdedor ou com um vencedor. Não é de graça que existe o termo modinha. As pessoas gostam de quem vence. As pessoas gostam de quem tá bem. Ninguém gosta de. Quer dizer, tem uns malucos que gostam das Cinderelas, mas não é regra. Então, a partir do momento que no UFC os brasileiros foram passando do auge físico, do auge cronológico, né? Foram ficando velhos, começaram a perder, velho, a galera vai perdendo a paciência de torcer pros caras, porque eles vão perdendo. E aí vem o outro lado, né? Da idolatria, que é dessa exposição, que Anderson Silva era o melhor lutador de UFC do mundo, até que 2 derrotas seguidas depois, Anderson Silva não ganha nenhuma briga de rua.
é normal também, e a gente tá falando de emoção. Então, assim, não acho que o conceito e a imagem de ídolo ela tenha mudado. Na real, o que eu acho é que o que mudou nas últimas décadas, principalmente na última década, é a condição que o ídolo esportivo tem de se aproximar do público pelos meios próprios. Quer um Por exemplo? favor. René, lateral esquerdo do Flamengo, Douglas Costa, do Grêmio, Felipe Luiz, Lucas Paquetá, Neymar, deixa eu ver aqui se eu pego mais algum de cabeça. William Arão. Sabe o que é que esses caras todos têm em comum, além de jogar futebol? E alguns já Hum, terem chegado à seleção brasileira? não Todos, sei. todos são streamers. Interessante. René streama Call of Duty Warzone. Douglas Costa streama Warzone e é dono de uma equipe de esportes. Lucas Paquetá é dono da Paquetá Esportes, que é uma equipe relevante no cenário do Counter-Strike e é streamer de Counter-Strike. Enfim, Neymar já foi personagem de jogo, entre várias outras coisas. E o time do René é o time da defesa do Flamengo. O time que joga o Call of Duty junto é ele, Felipe Luiz e o Willian Arão. Esse é o time dos caras e eles estão toda noite jogando lá. Então, isso, o que é isso? O que é o stream? O que é que são as redes sociais? São maneiras do jogador, por meios próprios, aumentarem o seu alcance e criarem novas oportunidades de identificação. Tu sabia que Anthony Davis, do Lakers, ele tem contrato com outra equipe esportiva, além do Lakers? Não sabia não. Pois é, Anthony Davis ele é contratado da FaZe Clan. Ele é streamer de Call of Duty da FaZe Clan. Assim como é Que o massa. Kyler Murray, do Arizona Cardinals, como é o filho do LeBron James também, contratado da FaZe Clan. Então, Massa. onde é que eu quero chegar? O que mudou na última década, principalmente, eu vou colocar aí, não só, um pouco antes, né, de 2008 para cá, né, eu uso o iPhone como esse divisor de águas, a possibilidade dessa aproximação pelos meios próprios. Porque antes disso, o jogador tinha que ter um assessor de imprensa muito foda para estar botando ele em pauta na TV, tinha que estar dando, beijando escudo, fazendo e acontecendo e tendo que disputar os mesmos 15 minutos de Globo Esporte que o cara da seleção brasileira. Perfeito. Perfeito. Foi legal ter trazido isso, porque mostra que não é que mudou muita coisa, né? Mas os meios é que se transformaram nesse meio tempo, certo? Total, E- total. Os meios se transformaram e é aquela coisa, né? A gente, nossa, na época da faculdade era a discussão interminável, quem pauta quem, né? E eu acho que agora a gente chegou num ponto que é impossível a gente dizer onde começa e onde termina essa conversa do quem pauta quem, né? É interessante isso. Enfim, Tu é só fa- ver que existe um canal do SBT na Twitch e a Globo tem um canal no YouTube agora. A Globo, que tem o Globo Play, que tem o G1, ela tem um canal no YouTube agora. Pois é, isso é muito interessante. Eu tenho visto cada vez mais, né, esportes de uma maneira geral, apostando nessa questão de pulverização, como tu falou, da Globo no YouTube, o SBT na Twitch. Então, em tese seriam ou são concorrentes, mas se você vê com essa visão micro, você acaba perdendo outras oportunidades, né? E até voltando para essa questão que falou do Anthony Davis, uma equipe daqui, pelo menos a que eu sei que faz isso, né? Eu imagino que outras façam também, é a Fúria, né? A Fúria, se não me falha a memória, eles têm com um cara de xadrez, tem de Tem, pôquer, tem com o Duzão, do Menos é Mais, tem com o isso. Kant, que é um trapper, tem com o Ana Maria Brog, eles têm esse investimento nessa parte de entretenimento. Não só a Fúria, a Loud e tal. Times de esportes, eles já vieram com esse chip instalado. Os clubes é que estão correndo atrás. Ainda tem uma mentalidade muito, não posso dizer arcaica, né? Mas ainda precisa.
mudar um pouquinho a chave, né? Como tu falou. Mas enfim, a gente tá falando de instituições que acham que a ação de marketing é fazer copo, né? Como a gente mesmo já mencionou aqui. É bronca. É bronca. Eu lembro que no podcast passado, no episódio passado, a gente conversou com o Daniel Gamba e ele presta alguns serviços de licenciamento junto com a Konami, né? E a gente conversava sobre essa questão do observar a oportunidade que os esportes e os jogos online eles trazem para clubes, marcas, atletas, elas se aproximarem desse público novo, né? Que a gente tá vendo consumindo o esporte, consumindo de uma forma diferente. E assim a gente vê que essas mudanças elas vêm impactando. E aí assim, quais os impactos que tu consegue é, visualizar, mais especificamente no mercado na gestão esportiva, Lucas? A principal mudança é dentro disso que eu falei, né? As pessoas que fazem a gestão de imagem, elas têm que estar mais ligeiras, né? Tem que estar entendendo mais para onde a indústria vai indo, porque é uma indústria que muda do dia para a noite. Por exemplo, se eu fosse gestor de imagem de algum jogador brasileiro na NBA, eu tava dando meus pulos para botar ele numa transmissão da NBA no Gaulês. Eu ia estar fazendo das tripas coração para conseguir fazer o cara chegar lá. Porque empréstimo de influência ajuda demais também, né, nesse ponto. E é isso. No fim das contas, a gente vai rodar e voltar para o mesmo canto, que é as coisas elas não são muito diferentes na gestão esportiva do que ela é na gestão normal. As pessoas não são muito diferentes. O que vai mudando são as ferramentas, mas os sentimentos, as dores, as vontades, os desejos são basicamente os mesmos. A diferença é alcance e acesso. Então, é basicamente isso que muda, ao meu ver. É o quanto o gestor de imagem, o gestor, o assessor, o RP do jogador, do time, do que seja, tem que estar ligado nisso, no para onde isso vai. Porque uma coisa que, sei lá, há 10 anos atrás, não seria estranho a gente ver notícia de um treinador barrando videogame na concentração. Hoje em dia tem jogador de futebol que tira dos seus canais da Twitch quase metade do seu salário de clube de futebol. O Casemiro já chegou a ter na Twitch, ele tirar da Twitch, dos seus seguidores e dos seus assinantes da Twitch, não vou dizer metade, né? Porque afinal estamos falando de Real Madrid, mas uma parte significante do seu salário, que justificou ele investir na Case Sports, que é o time do Casemiro, que é um time de Counter-Strike que joga na Europa, só composto de brasileiros. Então, no fim das contas, é isso. O que muda são os meios e o entendimento dos meios, a velocidade que você tem que entender como isso funciona. Porque desejos, dores e vontades são as mesmas. Certo, certo, entendi. Mas aí, por exemplo, tu trouxe alguns exemplos de jogadores que investem em esporte, dessa questão do gaulês, que eu também acho muito bacana. Eu acho que a NBA, aí tu vai falar muito melhor que eu, né? Mas pelo que eu tenho visto, a NBA está entendendo que está em diversas plataformas e pulverizar isso, né? E tu usou um termo, eu até me esqueci, mas trocar influências, eu acho que foi o termo, é muito Isso, valioso, né? isso. E eu acho que isso é muito interessante. Empréstimo de influência. Pois é, isso é muito interessante. Eu acho que é até uma coisa que eu queria te perguntar, né? Como isso tem afetado a percepção em cima dos ídolos, né? Eu sei que a gente começou mais ou menos perguntando isso, mas a economia da atenção, a gente hoje em dia tem muitas coisas, né? Por exemplo, uma criança pode conhecer um Casemiro, um Agüero, que também streama, ou outros jogadores, pela Twitch e não conhecer tanto pelo jogador de futebol que ele é, tá ligado? Ou, enfim, o próprio Anthony Davis.
e outras pessoas. Então, como essa percepção em cima do ídolo tem mudado com essa questão da economia da atenção, sabe? Se antes era aquela coisa mais certinha, digamos, vai aparecer no Globo Esporte, Esporte Espetacular, nos outros programas, você vai saber, são essas pessoas aqui. Hoje em dia tá em todo canto, né? Digamos assim, os ídolos. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas foi. Mas é isso aí, eu acho que a gente até já falou sobre isso. Os caras estão em todo canto, estão nesses cantos por influência própria, por trabalho e alcance próprio. Então, assim, não tem muito. O que você falou, e aí a economia da atenção, uma coisa que a gente tem que entender também, Gabriel, principalmente dessas gerações mais novas, é que do mesmo jeito que essa galera é, tem maneiras diferentes de consumir conteúdo, eles vão ter maneiras diferentes de consumir ídolos também, tá? Então, são pessoinhas que têm a capacidade de ter ídolos maior do que a nossa. Eu vejo, pelo que eu acompanho, a molecada aí, ela não tem um ídolo. Ela tem 10 ídolos. E é tipo assim, eles estão naquela idade que você consegue ter uma cacetada de ídolo e odiar outras pessoas porque são rivais dos seus ídolos, né? Então, Pois é, é basicamente, no fim das contas, o que a NBA faz, voltando para o começo do seu comentário, é o que os times da Europa que investem em esportes, e aí eu falo, não vou falar de nenhum time do Brasil, porque talvez só 2 times no Brasil investam certo em esportes, que é o Santos e o Flamengo, mas é rejuvenescimento de audiência, né? De consumo. verdade. Então, é isso aí. Acho que nesse sentido, essa galera tá safe. Até porque, assim, chegamos num ponto que a gente vai ter que aprender com eles sobre o que é o consumo, né? Disso. Perfeito, perfeito. As lógicas se invertem, digamos assim, né? Foi até, Totalmente. foi até uma coisa que a gente conversou no Conecta passado sobre essa inversão de lógicas dentro do mercado, a percepção também. Por exemplo, tu mencionou essa questão dos clubes, de só dois daqui fazerem isso bem, né? A gente via que antigamente muita gente falava que as equipes de esporte precisavam dos clubes para amplificarem suas marcas, digamos assim. Só que hoje em dia, pelo menos aí é uma opinião minha, né, uma percepção minha, e isso a gente discutiu lá no Conecta passado. Hoje em dia a lógica se inverteu, né? Os clubes é que vêm precisando das organizações de esporte para captar novos públicos, né? Eu não vou dizer que é uma via de mão única, os dois podem se valer um do outro, né? Mais ou menos eu vejo essa inversão de valores ou de expectativas. Eu não vou chamar inversão, vou chamar modernização Pronto, isso, de valores, porque é isso. tipo, quando a gente chama inversão, dá uma impressão de que como era antes é que era o certo, né? E agora virou errado. Não, eu não quis Eu, dizer isso não, mas eu vou chamar de modernização não é nem tipo modernização dos valores, é modernização do que é que eu acho que é bom. Entendeu? Porque aqui não é, valor é certo e errado, né? Aqui é bom e ruim. Eu acho que é bom assistir isso, eu acho que é ruim assistir aquilo e vice-versa. É, Então, o que eu me pego de hoje em dia é totalmente possível e plausível que você faça uma operação de esportes melhor e mais bem sucedida que uma operação de esportes. Só para dar um exemplo, hoje o Schalke 04, que está numa crise financeira braba, vendeu a sua vaga na Liga Europeia de League of Legends por 26 bilhões de euros. caramba. 26 bilhões de euros. Se eu for entrar aqui no Transfer Market, eu acho que eu vou demorar um tempo para achar algum jogador que o Schalke deva ter vendido por 26 milhões de euros. Essa realmente é
uma modernização mesmo, como tu falaste. Verdade, verdade. E além desse mercado do esportes também, a gente tem as mídias sociais também amplificando e aproximando os ídolos dos fãs, né? E a gente vê polêmica, a gente vê comentários, às vezes, que não deveriam ser comentados, enfim. Coisas que, vamos dizer assim, o ser humano às vezes comete por descuido, por vacilo ou por ignorância. Mas, assim, como tu vê, assim, essa aproximação, né, dos ídolos dentro das redes sociais, se aproximando dos fãs, mostrando um pouco de suas vidas pessoais, às vezes expondo algumas opiniões. Como tu vê isso e como ela influencia na construção dos ídolos, principalmente nesses momentos conturbados que a gente vive aqui no Brasil e no mundo, esse lance de pandemia e tudo mais, a gente teve muito movimento nas redes sociais também, né? Então, como é que tu vê essa coisa das redes sociais e os ídolos, como eles têm tratado? Rapaz, eu vejo com os melhores olhos possíveis, porque é um negócio que o máximo que ele pede de você é que você seja você mesmo. Então é melhor ainda, porque aí não, diminui bastante o risco de você comprar gato por lebre. É, eu gosto muito de saber como é que as pessoas que eu levo em consideração e que eu idolatro e que eu gosto pensam e agem. Porque isso, como eu falei, idolatria é identificação. Para eu parar de me identificar com um cara, basta eu ver que ele tem uma opinião merda. Então eu acho isso fantástico. Eu acho esse acesso eu acho muito bom. Sobre proximidade, eu já fiz um esboço algumas vezes de um artigo sobre os jogadores de esportes, né? E era muito baseado nisso, porque é o seguinte: por que é que o seu filho, o nome do artigo, ele é por que seu filho no futuro vai querer ser o novo BRTT e não o novo Neymar? Exatamente e o ponto principal do argumento é porque é mais fácil que um menino de 12 anos, dentro de casa, consiga cair na mesma partida que o BRTT, ídolo do time de League of Legends do Flamengo, perto da chance desse menino conseguir jogar uma partida de futebol com o Neymar. Vocês concordam comigo? Perfeito, verdade. Qual, qual é a chance que. Velho, eu não. Vamos lá. Não tá nem Neymar. Qual é a chance de um menino do Recife jogar uma partida de futebol com Jean Carlos, com Pipico ou com André? Difícil demais. É perto de zero, né? E eu tô falando de uma pessoa de Recife com 3 jogadores de times do Recife. Nem Qual a sócio, chance? nem sócio em dia ganha. Aí vamos para outro. Qual a chance desse mesmo menino conseguir jogar uma partida de Counter-Strike com Taco, que é um jogador do CS aqui do Recife? Muito maior do que jogar com Basicamente, se Taco estiver jogando sem o time dele, ele só vai precisar conectar no servidor e cair no mesmo servidor do menino. E tem no YouTube dezenas e centenas de vezes de jogadores profissionais de Counter-Strike, de League of Legends, do que for, jogando como a galera carinhosamente chama, jogando com aleatórios. Então não é um Eu, negócio impossível. E aí, proximidade melhora a identificação. Simples. Não é porque o mundo está mudando os valores, tudo vai ser virtual, tudo é isso. Não, velho, é proximidade. Pô, e aí isso serve literalmente para qualquer coisa. Serve para jogar uma partida de futebol ou qual é a chance de eu apostar uma corrida com o Usain Bolt, de eu nadar contra Michael Phelps. Então, tipo, tudo entra na mesma. Perfeito. Perfeito. massa.
Assim, foi muito bacana tu trazer isso, porque eu acho que tu traz uma visão. Eu não sei nem se eu posso dizer. Como é que eu posso falar? Traz uma visão diferente, digamos assim, mas que faz total sentido. E eu digo visão diferente de um bom sentido, sabe? Tu traz como algo que não é que tenha mudado, é que sempre foi assim, só que os meios mudaram, né? Os formatos, como tu já mencionou anteriormente. Só que, como é que eu posso dizer? Só que ao mesmo tempo tu traz a modernização disso, né? Então, são duas visões que poderia ter gente que veria como algo contraditório, mas na verdade são complementares, né? Eu acho que é muito interessante trazer isso até para quem está escutando aqui, para Até abrir um pouco. porque, Gabriel, o meu maior medo na minha vida é um dia eu ser a pessoa que se chateou com a chegada dos carros porque ia falir os donos de charrete. Boa analogia, boa analogia. Pois é, é até uma coisa que a gente fala, assim, a gente até gostaria de falar mais, né? Mas para as pessoas olharem mais para, por exemplo, para um esporte da vida, para os jogos, mesmo que ela não jogue, mesmo que ela não goste daquilo, pelo menos para entender o porquê disso ser tão massificado, digamos assim, de ser tão importante hoje em dia, né? Eu acho que tu já deu até algumas pistas do porquê, né? Como tu falou, por exemplo, se um menino quiser jogar com seu ídolo e seu ídolo for o Nobru, é muito mais fácil dele jogar do que ele jogar com Aí, Gabigol, por exemplo. nesse caso aí é que é fácil mesmo, né? Que a gente tá falando de um Battle Royale, que é o Free Fire. E aí Pois é, é literalmente você consegue. É só você conectar na mesma hora que o Nobru conectar. Você já pois, tem a chance de jogar contra ele. pois é. E aí, E aí, Lucas, meu amigo, se eu chegar no Maracanã na mesma hora que Gabigol for jogar, não tem perigo de eu conseguir entrar no campo pra jogar contra ele. perfeito, perfeito. E aí eu vou puxar mais para um lado que tu falou um pouco antes, Lucas, sobre essa questão das redes sociais exporem quem as pessoas realmente são, né? Assim, boa parte das vezes, às vezes tem questão de assessoria e tudo mais, mas na maioria parte das vezes a gente vê como essas pessoas pensam, como eles agem. E a gente tem uma discussão, né, aqui com Copa América, com discussões políticas, com outras questões dessa questão dos jogadores não se posicionarem, dos esportistas em geral não se posicionarem, e que, de certa forma, já é um posicionamento, né? Então, eu queria saber da tua visão quanto a isso, né? A gente vê que hoje em dia é cobrado muito mais dos esportistas deles exporem suas opiniões diante de pautas políticas, pautas sociais. Como é que tu vê isso? Cara, é normal, porque é o seguinte, eu não sei se vocês conseguiram. Caramba, não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que tem no Netflix sobre engenharia social. O mundo só vai ficar cada vez mais polarizado, porque a gente vai cada vez mais se identificar, se juntar com quem a gente se identifica, né? O viés de confirmação, a sensação de pertencimento, ela vai ser cada vez maior. E aí, tudo vai precisar de um posicionamento, principalmente coisas extremas, ou principalmente também coisas que não deveriam ser extremas, mas foram transformadas em extremas, né? Porque é absurdo a realização da Copa América no meio disso tudo. E, sinceramente, não era absurdo algum os jogadores disserem assim, não vamos. Quantas Pois vezes na é, história não aconteceu protestos ou manifestação de jogadores nesse sentido ou com essa finalidade, sabe? Eu acho que o que rolou foi uma coisa que é totalmente aceita no futebol, que é a omissão, nos esportes em geral. Quer dizer, no futebol mais, talvez. Mas tipo, que, por exemplo, nos esportes, por ser já um negócio muito formado por uma galera de uma geração que não é acostumada a se esconder ou que dá valor a quem tem opinião. Então, você sabe a opinião de um cara dos esportes
independente se você vai concordar ou não com ela, independente de se é para que lado seja, você vai saber. Porque é importante você saber. E a galera não costuma ser gente boa com quem é omisso, sabe? As pessoas cobram, com toda razão. E uma boa parte, um bom exemplo disso é como o Danilo Avelar do Corinthians foi cobrado e taxado, né? Ao ponto de ficar insustentável a continuação dele no Corinthians. Pois é. É, é interessante falar isso. É realmente, assim, aí já entrando nessa parte da Copa América, nessa questão, acaba que se tornou algo totalmente ideológico, sem necessidade alguma, porque não fazia sentido algum, independente da sua visão política, né? Se ter um evento dessa magnitude num país onde já se morreram 500 mil pessoas, por exemplo. Então, era mais do que plausível a gente ver seleções desistindo, até porque é uma competição inchada que era para acontecer de 4 em 4 anos, mas agora aconteceu em 2015, 2016, É, e, 2019. e sobre isso de opinião, Gabriel, eu queria adicionar só o seguinte: opinião também gera identificação. Pois é, Eu, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho um dos ídolos mais improváveis do esporte, de todos. Eu gosto muito de acompanhar e torço pelo melhor da carreira do Igor Julião, lateral do Fluminense. E eu sim, nunca, eu acho que eu não vi 2 jogos de Igor Julião na minha vida. Eu não sei nem pois se é, ele tá no Fluminense ainda. eu acho que sim, não faço ideia. E da mesma forma, contrário, né? Por exemplo, eu vi muita gente, eu sigo um jornalista do Palmeiras, acho que é do Palmeiras não, ele é do Estadão, mas ele é torcedor do Palmeiras, é o João Abel, que, pô, eu não imagino como é para um cara desses ter durante toda a sua vida um cara como Marcos como ídolo, aí vai, Marcos é um cara, é um idiota, né? Assim, posso criar uma polêmica aqui, mas nem tanta gente escuta, mas Marcos é um imbecil, é um idiota. E aí pro cara, o cara perde totalmente a idolatria que tinha por ele por conta disso, por conta da visão de mundo, que não se cabe mais separar a visão de mundo do esportista, por exemplo. Totalmente. Totalmente. Isso aí é. Bicho, acabou de acontecer o caso de Fernanda Venturini aí, né? Então, não tem como. Acho que a gente chegou num ponto. E assim, eu não acho isso ruim, não, tá? Eu acho isso bom. Eu acho justo que as pessoas sejam cobradas pelo que elas falam e pelo que elas defendem. Nada mais justo, inclusive. Tu falaste do caso do Danilo Avelar, eu tava lembrando do caso e de toda a merda que se juntou ali, realmente, do que ele fez, principalmente por estar num clube que abraça principalmente todos os povos, né? Um clube que não só todos os clubes são plurais, mas o Corinthians ele levanta é, várias bandeiras e uma delas é essa coisa de ser o clube do povo, ser um clube da massa, que já tinha um posicionamento até de popular e político, porque não há tempos atrás, né? Então, o cara cometer aquela babaquice, tipo, foi um vacilo enorme, mostrou uma face tosca, mas a gente não podia esperar outra reação do Corinthians, embora a gente já teve, né, Rapaz, outras olha que olhe, situações, né? olhe, olhe que eu tava esperando. Outra é essa, eu tava esperando o pior possível. E quando eu digo assim, Cláudio, que eu acho que as pessoas têm que ser cobradas pelo que elas defendem, pelas bandeiras que elas levantam, eu falo isso até pensando assim, o Bahia deve ser cobrado. Uhum. Por exemplo, é, tiveram alguns momentos, eu não vou lembrar exatamente,
de que o Bahia foi cobrado. Oxente, tu não faz tanta ação afirmativa, cadê tu se posicionando agora? Sabe? Verdade. Ou já. Do mesmo jeito que eu acho justo que um torcedor do Bahia que não se importa, né? Ou seja, é uma pessoa que levanta a bandeira por não levantar a bandeira, fica assim dizendo, estão mais preocupados com isso do que com ter um time, sabe? Eu É não verdade. acho que o cara pensar isso tá errado também não, porque, enfim, ele chegou no Bahia pra torcer pelo Bahia por outro motivo, por outra razão, né? Que não Uhum. isso. Eu vi, nesse ontem, né, foi a gente viu muitas postagens dos clubes dentro, trazendo a proposta do orgulho LGBT, QIA+. E eu via muito, eu gosto, é um hábito meu, já comentei assim, de ir olhar comentário de ação e ver o engajamento da torcida. E aí eu via muito essa coisa da dualidade da coisa, né? Tipo, o torcedor que estava ali apoiando e fazendo, dando aquela força, né? Fazendo a corrente dali, dentro daquela proposta ali. E o outro que fica, principalmente após nesse final de semana o Bahia perdeu do Palmeiras. Então, eu via muito comentário de, contrata um atacante. E principalmente que eu lembrei agora desse detalhe, o Bahia lançou uma camisa alusiva, né? E a renda será revertida a um movimento LGBTQIA+, lá de Salvador. Então, tipo, rolou muito esse embate, né? E tipo, o cara que fica defendendo a ação social afirmativa do clube, do outro lado, aquela galera que, tipo, é lacração, eu, eu quero que contrate um atacante. Mas, bicho, Tem sempre muito vai ter. dessa. Uhum, de Sempre vai fato. ter. E não é porque. Até porque, assim, o cara torce pra um clube de futebol por resultados de futebol. Não, Uhum, não só por isso. Tipo, o clube ser politicamente consciente é um plus. Não é para ser no que ele é centrado. Então, eu acho justo que o cara cobre. Eu acho uma cobrança merda? Acho uma cobrança merda, porque é um paralelo que não se faz. Né? Não tem como eu contrapor uma política social com agora tem que contratar um atacante. Pelo amor de Deus, né? Isso aí você tem que estar com a sua cabeça muito afundada em teorias malucas para achar que isso faz sentido. Mas é justo. Eu acho justo que o cara cobre, porque afinal é um clube de futebol, né? uhum. Interessante. Esse movimento, quer queira ou quer não, ele também pode vir pode vir e influencia, né? Os próprios atletas a se engajarem de fato, né? Nas ações. A gente viu o gol do Vasco no final de semana, aquela que eles lançaram aquela camisa com a faixa as cores do arco-íris e o Cano no gol da virada pegar a bandeira e fazer um gesto que podemos dizer que vai ser, eu acho que é icônico, né? E por mais que houve aquele racha, né, também, né, em relação àquela publicação do Castan, o zagueiro do Vasco também, que rolou uma polêmicazinha, eu acho que ele quis posicionar trazendo a visão do símbolo, né, do arco-íris como para o seu, vamos dizer assim, para o seu viés religioso, né, que tem todo esse contexto, mas o fato ali era totalmente diferente, é uma ideia, uma conotação totalmente diferente, e aí gerou toda aquela, aquela confusão, vamos dizer assim, mas que de fato eu vejo que o posicionamento dos clubes eles geram movimentos tanto
nos atletas quanto na sociedade. E como tu falaste, né, essa dualidade aí, essa polarização, ela existe e a gente tem que conviver, infelizmente ou felizmente, com ela, né? Pois é, isso aí não tem o que fazer não, isso aí faz parte. E aí pronto, se teve alguma coisa que mudou na maneira de ser ídolo, na imagem, é que o cara agora tem que ler, a não ser pego na curva. E aí, pra Uhum. mim, um ótimo exemplo de alguém que entendeu isso é o Richarlison, o Pombo. Sim. Perfeito, perfeito. Ele é um dos poucos que vemos daqui que adotam posicionamentos. Eu vejo gente falando assim, como se ele fosse muito engajado. Eu não quero nem descredibilizar, né? Mas eu vejo que ele se posiciona, o que é legal, e ele está dentro do direito dele, mas por ser algo tão incomum, a galera acha que é algo sensacional, digamos assim. Por ele estar apoiando o carro, por ele estar, sei lá, postando alguma coisa, tá? Enfim, eu não quero trazer isso como algo ruim ou trazer como uma polêmica nem nada, é só nem como comparativo de outros Mas eu, locais, eu, sabe? eu posso ficar tranquilo, eu entendi. É, mas é isso, sabe? São tão poucos exemplos que acaba que exemplos como o dele se destacam e é importante que se destaquem, é importante que se tornem cada vez mais comuns, né? Na verdade. E é isso, assim. É, é interessante a quantidade de camadas que um ídolo pode ter, né? A quantidade de possibilidades que aquele ídolo pode se alçar, né? Digamos assim, como ele pode chegar àquele posto de idolatria. Acho que recentemente a gente viu um dos maiores ídolos, né? Acho que difícil ver alguém com idolatria tão grande quanto um Maradona da vida, por exemplo. E você vê o que ele representa para o povo, né? Ele não só pelo futebol. Óbvio que o futebol foi essencial para ele alcançar aquele posto, mas se ele tivesse sido outro tipo de pessoa, não sei, eu não imagino que ele seria tão idolatrado quanto foi e é ainda, por exemplo. Certamente. E aí, Lucas, já puxando aqui para o final, né? Foi muito massa o papo, assim. Acho que é um tema que tem bastante pano para manga. Acho que a gente trouxe algumas nuances aqui do que o ídolo representa, do que mudou, ou talvez do que não tenha mudado tanto assim quanto a gente imaginava, né? Acho que foi legal tu trazer isso. Eu queria te pedir, na verdade, uma dica para tu dar para o nosso público aqui, um profissional, um conteúdo, um vídeo, um livro, bem à vontade, assim. Tá, eu vou dar um conteúdo que eu acho incrível, que não é nem um profissional e nem um livro, é uma newsletter. Eu E é a newsletter do Huddle Up, não sei se vocês conhecem. conheço, É, é muito boa. ela todo dia de manhã vai chegar notícia para você, quentinha, notícia bem tratada, notícia bem filtrada sobre gestão e marketing esportivo, falando disso da maneira mais abrangente possível, desde abordando a parte de investimento, ou seja, falando em valores e números que eu nunca verei na minha vida, a não ser em matérias, ou falando de esportes, ou falando de esporte, de como essas coisas funcionam juntas e como isso tudo cria esse novo cenário. Então é huddleup.substack.com, soletrando é huddleup.substack.com, huddleup.substack.com. Só precisa botar seu e-mail lá e todo dia de manhã, quando você colocar o seu café para começar o seu dia, porque somos todos cringe, né, Cláudio? Quando você botar o seu café para começar o dia, mais ou menos perto das 11 da manhã, vai chegar na sua caixa de e-mail a sua edição do Huddle Up.
Show de bola. Assim, foi perfeita a indicação. Eu gosto muito dessa newsletter. E para quem não seja muito fã de ver no e-mail ou tudo mais, esse mesmo link que Lucas falou também é um site, né? Então você pode ler como se estivesse vendo um blog e Exato. ver conteúdos antigos. E não precisa botar nem o seu e-mail. Pois é muito interessante e é bom porque traz outros esportes, é bom até para testar o inglês, né? O inglês Fisk, Wizard, não vou falar só uma marca não para não dizer. Testar o seu CCA aí pra ficar numa que acabou, cara. E aí pronto. Nova Lucena. Perfeito. Gabriel não é millennial, ele não entendeu a piada nesse lugar. A referência ele não pegou, não. Não, eu já ouvi falar. Não conheço não, mas já ouvi falar. Mas não conheço tão bem não. Era uma vereadora do Recife que tinha cursos profissionalizantes a custos baixíssimos. E a senha para você destravar o computador e começar a aula era o número dela de vereadora, de candidata. Meu irmão, eu não sabia disso. Eu fiz curso de informática lá, velho. Eu fiz curso de informática lá. Eu era guri, eu fiz curso de informática lá. Ô, Lucas, E era ruim, viu? Meu Deus do céu. quando eu vi ele votou nela sem nem saber. O marketing subliminar Pois aí é, foi bem feito. pois é. Nada. E então, pô, foi massa, Lucas. Assim, muito obrigado aí por estar junto com a gente nesse episódio diferente. Foi massa a gente trocar uma ideia. Assim, venha mais vezes. Já é de casa mesmo, é só puxar o Amigo, banco e pra eu vir só precisa do convite. Aí não depende de mim, não. olha aí. Beleza, Lucas. E assim, diz aí pra gente quais são as redes sociais que o pessoal pode te encontrar pra te seguir, pra ver um pouquinho do que tu comenta sobre marketing esportivo, também sobre esportes americanos, né? Sobre NBA, Mas o sobre homem, o marketing e homem marketing é esportivo nervoso. tem sido cada vez mais raro, porque eu basicamente. Não tem sido esporádico, né? Eu comento quando sai alguma coisa mais fora do comum, mas pra me ver falando sobre NBA, twitch.tv/podcast48, podcast Olha aí. 48 minutos no Spotify e no seu agregador favorito. É, E nas redes sociais eu sou o Lucas Davids, Davids igual o Edgar Davids da Holanda. Então procurar lá que você acha. E o 48 que acabou de ser aprovado no programa de aceleração de produtores de conteúdo da Twitch. Então, dê aquela forcinha a gente lá para Olha valer a aí. pena o contrato que a Twitch assinou com a gente. Ô, show de Que bola. massa, Já fica a dica aí para vocês. que massa, velho. Muito, muito bom mesmo. E mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Foi massa. A gente sempre aprende contigo, trocando essas ideias. A gente espera que todo mundo possa se vacinar aí e as coisas melhorem para a gente tomar o cafezinho de novo e aquele cafezinho cringe e trocar mais ideias. Vamos embora. Vamos embora. É isso aí. Pronto. Então, finalizando aqui mais um Quebrando as Linhas, né? Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Obrigado pelo seu play, pelo seu tempo. Não sei se você está andando de ônibus, está lavando os pratos, mas não importa. O importa é que você está aqui com a gente. E a Você vai gente lavando os espera que você tenha pratos, fecha a torneira toda vez que for ensaboar o prato. Viu? verdade, hein? A água tá E acabando. pronto. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, só procurar a gente em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Twitter e Medium, e Entrelinhas Gestão Esportiva no YouTube e LinkedIn. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Forte abraço a todo mundo e tchau.